Para começar, é importante dizer que as principais obras da mitologia grega foram escritas por Homero e Hesíodo, quase 1000 anos antes de Cristo. E mesmo os outros que surgiram na sequência também vieram antes. Então, depois de analisar as principais histórias de cada vertente, é fácil notar as grandes semelhanças entre os acontecimentos. E se é para começar do começo, nada melhor do que falar de Eva e Pandora. A história delas diz praticamente a mesma coisa. Ambas foram a primeira mulher, sendo que elas foram criadas após o seu equivalente masculino, foram entregues como um suposto presente ao homem, receberam uma proibição divina, que no caso de Eva era não comer maçã e no de Pandora era não abrir a caixa, ambas foram instigadas por uma entidade maligna, a serpente e Hera, as duas sucumbiram à tentação desobedecendo a ordem de uma entidade superior, e esse ato trouxe consequências terríveis à humanidade, que foi perder o paraíso e libertar os males do mundo respectivamente. O que na sua essência significa a mesma coisa. Na sequência a gente tem que falar do dilúvio, também conhecido como a história de Noé e Deucalion. Os dois eram homens justos vivendo em uma sociedade corrompida pela maldade, até que uma divindade insatisfeita com esse fato resolve eliminar a humanidade, e para isso envia uma forte tempestade causando um dilúvio. Porém, tanto Noé quanto Deucalion foram avisados divinamente da calamidade que se aproximava, e seguindo o conselho divino, construíram uma arca para salvar suas famílias, que por sua vez foram responsáveis por repovoar a terra. Novamente, similaridades gritantes. E agora a gente vai ver as semelhanças entre os homens mais fortes de cada história, Sansão e Hércules. Ambos nasceram de uma mulher humana com a intervenção de uma divindade, eram conhecidos por ter uma força sobrenatural, em determinado momento mataram um perigoso leão com as próprias mãos, derrotaram em combate muitos homens mal intencionados, um ato de fúria incontrolável resultou na morte de sua primeira mulher, ao serem ludibriados por suas esposas ficaram extremamente enfraquecidos, no caso, Dalila convenceu Sansão a contar seu segredo, e enquanto ele dormia cortou seu cabelo, fazendo ele perder sua força. E na outra história, Dejanira convenceu Hércules a vestir uma túnica sem ele saber que estava manchada com o sangue tóxico da Hidra de Lerna, o deixando completamente debilitado. E no final, ambos optaram por tirar a própria vida. E agora tem uma parte da história do Sansão que não tem muito a ver com esse tópico, mas eu faço questão de contar porque é a minha parte favorita. Sansão queria se vingar dos filisteus destruindo as plantações deles. E a maneira que ele escolheu para fazer isso foi a seguinte. E foi Sansão. Capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois, prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. O cara amarrou 300 raposas e tacou fogo nelas. Mano, se essa não é a maneira mais extravagantemente sensacional de se destruir uma plantação, eu não sei qual é. Enfim,